galera, voltamos aqui com Resenha Corporativa, o podcast do seu negócio, agora para o Guia R011, aí também, né, já chegando aí nas redes também, aí via Google, via YouTube, vai estar em geral. Mas vamos falar um pouquinho sobre uma das paixões aí dos brasileiros, vamos falar sobre veículos, né? Hoje com o nosso convidado, Alvise de Lourenço. Tudo bem? Tudo bom, Cátia? Centro Automotivo For Sara. Sara. Cátia, fala pra início, Sara. Um beijo pra Cátia, Sara. que é quem cuida da nossos convidados aqui. O pessoal, nossa equipe aí é fantástica. Um beijo a todos. Alvise, me conta um pouquinho. Você tem uma história aí longa, né? Com veículos. Que paixão é essa aí por veículo? Então, vamos lá. Eu, quando era pequeno, até brincando assim, né? Minha avó falava assim pro meu pai: pai, você vai colocar o menino na oficina, 10 anos, né? Não tem força para nada, o menino é muito novo. Mas hoje eu agradeço a Deus e agradeço meu pai por ele ter me encaminhado nesse segmento, porque eu gosto muito de carro, de verdade, não é pouco. Até brinco assim, né? Que aí a paixão, a gente tem umas paixões, mas uma forte mesmo é o automobilismo. E comecei ali com meu pai, aí comecei com carburação e injeção naqueles carros bem antigos, né? Vamos falar de Golzinho, Voyage, Passat, Opala, né? Mexendo sempre com esses carros mais antigos. Aí fui evoluindo, que aí tava lá sempre ali, que você para nisso. Fui para mecânica, que aí comecei a desenvolver outras coisas que seria mais motor, cabeçote, suspensão, freios, né? E aí em seguida também já começou a atrelar a parte de injeção eletrônica. E aí vim também com injeção eletrônica. E onde meu pai tinha oficina, acabou ficando um negócio meio, vamos falar assim, restrito. Então eu não vi crescimento porque meu pai mexia só com carburação e injeção, só com afinação de motor. E eu resolvi, falei, não, eu quero crescer um pouco mais porque eu gostei do negócio. Já fui para uma parte, já mexi um pouco com parte elétrica, né? Trabalhei uns 4 anos direto com parte elétrica. Só que nisso, parte elétrica, não só mexendo com elétrica, sim com arranque, alternador e algumas outras coisas que aí já também atrelou a injeção eletrônica, que eu também gosto muito. Dá dor de cabeça para resolver, muita dor de cabeça, mas é algo que também é satisfatório no final, que hoje a injeção eletrônica, você tem que entender tudo, sincronismo de motor com injeção, e às vezes tem uma falha que acho que é de injeção, é de motor, então tá tudo ali atrelado, né? E vim batendo nisso. Aí estamos tentando resumir muito, porque senão falar tudo, né, vai levar Desde os 10 anos tem história, hein? Vai levar um tempo. E aí, resumindo, acabei indo para fora também, né? Você ficou no Japão, né? No Japão. Fiquei no Japão praticamente 5 anos. Fui para fora, aí de semana trabalhava em fábrica, né? E de sábado e domingo fiz amizade com os brasileiros, que alguns têm lá hoje garagem, que chama, né? E nisso também fiz bastante bagunça, desmontava motor, às vezes você tinha um carro automático, que aí lá tudo amassa, né? Dependendo que tem, levanta o check-in, que é como se fosse uma licença a cada 2 anos. Então você faz esse processo, não quero mais esse carro, ou vou usar essa carroceria, mas eu vou dar baixa no outro carro e consigo tirar mecânica. E jogava a mecânica, por exemplo, tirava de um carro automático e jogava toda a mecânica de um manual. Com motor às vezes que não era turbo, aí que você colocava, né? Aí suspensão, também fazia algumas coisas, né? Que o pessoal gostava muito de fazer drift, né? Vamos falar assim. Então aí você acabei me envolvendo também com o japonês, bastante. E é uma coisa assim que é fora daqui do Brasil, fora da realidade. É muito gostoso os carros de lá também. Voltando, aí eu tive um sonho mesmo. Falei, não, vou entrar em concessionária. Aí entrei em concessionária. Fiquei praticamente aí vamos por aí, acho que uns 8 a 10 anos em concessionária, né? E também, aí comecei como mecânico, depois aí eu falei, não quero ficar aqui, eu quero ir mais um pouco, né? Mais um pouco, mas sempre ali na parte do pós-venda, né? Aí comecei como mecânico, fiquei trabalhando nessa época de avaliador, e para comprar os carros, era o que todo mundo queria bater, né? Porque você vai dar umas pauladas sempre para menos, né? Que a gente está comprando os carros e você é o ruim, porque você quer tanto no seu carro, eu vou do mesmo. Mas aí aprendi a avaliar o carro. Hoje a internet hoje te ajuda muito, né? Porque você faz uma pesquisa rápida ali, você já vê quanto que é o mercado do carro. Antes não tinha isso, né? Isso eu tô falando quando eu tinha a média de, vamos falar aí, uns
Foi logo quando eu voltei. Uns 27 até... acho que mais ou menos aí deu uns 8 anos mesmo, mas eu não tinha tanta informação igual tem hoje, né? Que o Google hoje te ajuda muito, né? Então, eu fiquei nessa parte, fui para mecânico, depois fui para um pouquinho chefe de oficina e gerente de pós-venda. Aí fiquei ali também nesse meio tempo. Saí de concessionária praticamente aí com uns 30 e pouquinho, uns 30 anos, né? E já na sequência falei, vou comprar uma oficina, que eu já pensei nisso, né? Vou montar uma oficina. Minha primeira oficina foi em Rio Grande da Serra, que aí foi carreira solo mesmo, né? Só que aí foi um negócio meio conturbado. Aí não deu certo, assim, fiquei 2 anos lá. E esse restante de tempo que eu tô aqui em São Paulo, que aí eu migrei mesmo, fechei lá e comecei novamente. A gente está no local agora, ali na Avenida São Miguel, né? Que aí você já até, acho que colocou aí na edição. Colocamos aí no GC. Estou na Avenida São Miguel agora. Fiquei no antigo, assim, no local que eu estava, fiquei praticamente de 8 a 9 anos, né? E agora estou batendo aí uns 7 meses nesse ponto aí. Então, a minha evolução veio vindo com o tempo, né? E sempre tentando estudar, buscar. Assim, a gente até brinca, né? Que sozinho você não consegue nada, né? A gente precisa de gente para, às vezes, para tudo, até para nascer, né? Tanto para nascer quanto para enterrar, né? Infelizmente. Exatamente. Mas a gente não consegue se não tiver parcerias, né? E eu tenho muita amizade com mecânicos em volta, mantive relacionamentos em concessionária. A minha esposa hoje, ela é gerente da Toyota. Então eu tenho muito contato dentro do grupo também que ela trabalha, né? Então a gente, fora as amizades que eu deixei para trás de concessionárias, né? E o vínculo que eu tenho hoje com alguns segmentos de outras oficinas, né? Que a gente precisa, porque a gama de reparo de carro hoje é muito grande. Então, um mexe um pouco mais com esse, um pouco mais com aquele, e a gente vai se ajudando, diversificou, né? Muito, né? Muito. E agora também com essa vinda dos elétricos e dos híbridos, BYD aí vindo com tudo, um monte de concessionária abrindo. Sim, sim. Eu acho que os centros automotivos, eles estão, cada vez eles têm que ampliar mais, e o que você falou é certíssimo, é ter parcerias, porque uma hora ou outra aparece um carro diferente, e assim, por mais que às vezes você se especialize e fale assim, o meu centro automotivo é especializado em tal veículo, quando você cria uma fidelidade do teu cliente, mesmo que ele compre um carro que de repente não seja sua especialidade, ele quer a tua opinião, não é? Ele vai querer opinar para ver assim, eu vi, tem até semana retrasada aí que assim, né? Tinha um cliente meu que você falou agora, ele tinha um Agile, né, um carrinho um pouquinho mais simples, mas a mecânica GM, você pegar o motor do Agile, pegar até hoje a GM, ela é muito tradicional também. Aí você vê os motores, agora mudou, né, que tem alguns motores que estão com correia dentada imersa no óleo, né, que isso também eu acho algumas coisas que eu não sei porque quiseram precificar isso, não sei se para custear, não sei, porque correia dentada no óleo, a quilometragem que determinam, se você for esperar, você vai ter novidade antes do tempo. Não pode deixar... Pega a montadora que falar com 200 e poucos mil, com 100... Não. Eu já peguei carros dentro da oficina e mesmo a pessoa colocando o óleo certo, que eu conheço o proprietário, tirou de 0, com 80 mil estourou a correia dentada. Nossa. Perdeu o cabeçote. Então, assim, mesmo tudo justinho, né? E aí você falando de a gente vir para esse mundo aí que tá elétrico, híbrido, né? Que nem a Toyota vamos falar assim, no Brasil, ela é como se fosse a pioneira, né? Que aí você pega o Prius lá desde 2009, você já tem o híbrido. E tem Prius aí que os taxistas mesmo falam já rodou mais de 1 milhão. E eu acredito. Porque eu já tive também Toyota e já rodei bastante. Toyota, tradicionalmente, é um carro que não quebra, né? Você não ganha dinheiro. Não, e é engraçado, eu vi esses dias, conversando até com um mecânico, ele falou assim, olha, Toyota é o carro que quando você vai comprar usado, você tem que fazer uma revisão geral. Porque ele é um carro que não quebra, então às vezes o proprietário de um Toyota acaba não fazendo as revisões, né? É verdade. Que tem, assim, se você bater em concessionária, que nem quando a gente atendia lá o pessoal na concessionária, se você puder manter uma revisão a cada 10 mil, porque nessa revisão você já vai pegar um checklist e vai fazer
algo que o cliente nem está esperando. Por exemplo, eu vou lá, olha, meu, você já trocou pastilha? Não, nem traseira. O cara às vezes nem sabe que tem que trocar. E às vezes a gente bate e fala, ó, você viu o vazamento de óleo que está aqui, pequeno? Então, assim, você não vai fazer só a revisão de trocar óleo e os filtros, não é só isso. Então, a gente dá um geral. Às vezes o cara tem uma folga num terminal de direção que ele nem sabe. E se um terminal de direção estourar um braço axial ou algo do tipo, né? Então, assim, você já consegue isolar o defeito ali, o cara vai viajar, não tem problema de estourar um braço axial e perder a direção. Porque se estoura um braço axial, uma bandeja, por exemplo, folga de bucha, alguma coisa que ele nem consegue detectar. Né? E às vezes isso na revisão a gente consegue fazer. Ou seja, a revisão é primordial, né? Tem que ser feito. É que eu vejo assim, o brasileiro, ele não tem essa cultura. Não. Né? Tipo, a cultura da prevenção, do preventivo. Não. Eu já falei isso algumas vezes aqui, que a gente até, quando se trata de saúde, o brasileiro, ele tem essa coisa de só ir no médico quando tá doente, Sim, né? Então, sim. com o veículo não é muito diferente. Muito pelo contrário, a gente vê, historicamente, aí, as pessoas só pararem, às vezes, seu veículo quando dá uma falha ou quando vai fazer uma viagem mais longa. Aí vai lá fazer um balanceamento, alinhamento e olhe lá. Tem que ter essa cultura, né? É necessário isso mudar, eu digo assim, culturalmente, né? Porque, Kátia, às vezes Sara! Porque assim, às vezes a gente pega alguns carros que o cliente fala assim, mas meu amortecedor não tá batendo. Aí você começa a olhar o amortecedor dele, tá vazando óleo. E ele não sabia. E querendo ou não, o amortecedor é o que mantém a estabilidade do carro numa curva, né? Porque ele tem uma pressão de ida e de volta. E quando ele volta mais pressurizado. Ele baixa um pouco mais rápido, volta mais lento. E as pessoas não se atentam a isso. Então aí vai viajar, sei lá, agora final de ano. E o que você falou é verdade. Sara, o pessoal, infelizmente, antigamente eu tinha uma preventiva de revisão de viagem de ano, vamos falar assim. Hoje a pessoa só encosta na oficina, faz só isso. Eu passo para eles o que tem que fazer. Aí quer fazer ou não quer, aí é por conta e risco. Deixa eu voltar no negócio que você me falou agora, que eu pulei a conversa, que eu vi na minha mente aqui. Eu estava falando do rapaz do Agile, você está falando de carros que, às vezes um carro um pouquinho mais acima, né? Ele comprou uma Audi, uma R3, ele comprou uma Audi, ele tinha um Agile. Aí ele ligou para mim, Vise, você troca o sensor de nível? Aí meu marcador parou. Falei, troco, lógico. Mas você mexe com Audi? Mexo. Mexo com Audi, mexo com BM, mexo com Volvo, mexo com Mercedes. Então, assim, são carros que são mais caros a manutenção. Não deixa de, também, aquela questão que a gente está conversando aqui, no periódico. Se puder, de 1 em 1 ano, ou de 10 em 10 mil, o óleo tem vencimento, né? Tem gente que fala assim, puxa, mas eu rodei 3 mil com óleo, mas vou trocar o óleo. O óleo, você tem uma viscosidade que você acaba criando uma impureza dentro do óleo. Por combustível, né? Também hoje é um agravante forte, infelizmente. A gente tem alguns postos aí que tem bandeira, mas não está mais igual antes, né? Infelizmente. Então, assim, você tem o tempo do óleo, ele tem um vencimento de 1 ano, né? Tanto que na concessionária fala lá, revisão de 10 mil ou 1 ano, o que vem primeiro. Então, você está com 4 meses, 4 km que você rodou, 4 mil quilômetros que você rodou com óleo, em 1 ano você já tem que ir lá na concessionária fazer a revisão, senão você perde garantia. Isso tem que fazer, mesmo que não atinja o KM. E engraçado isso, você falou, isso é interessante, porque a gente fica muito focado nessa questão da quilometragem. Tirei um carro zero, eu vou andar tantos mil quilômetros. Não tenho nem 5 mil quilômetros, vou parar. Mas se é uma pessoa que às vezes roda pouco, só vai e volta ao trabalho, alguma coisa nesse sentido, ele vai passar ali 1 ano, ele não vai ter andado o suficiente para entender que precisa trocar. Mas tem uma validade, é o que você está falando. O óleo tem uma validade, né? E a gente não se atenta mesmo nisso. Tem validade. Mas quem lê manual, né? Vamos falar sério, quem é que lê o manual? Mas tem algumas montadoras que avisam, né? Fala, tá chegando a revisão e tal, né? Que nem eu tenho que fazer a revisão da minha moto agora. Comprei a moto, aí a minha revisão já vai dar 1 ano. Aí me enviaram uma mensagem mês passado, e vão enviar de novo, certeza. Porque já tá dando o KM, né? Mas na verdade está dando o tempo já da revisão, né? Então tem algumas montadoras que avisam o cliente, né? Que tem esse pós-venda bom, né? Assim, que esse controle de sistêmico até do que é. Eu acho que falta muito isso. Às vezes, se tivesse mais isso das próprias concessionárias, é que a gente está falando só nesse sentido nos carros
que são comprados novos, né? Uhum. Mas se começasse aí, já começaria a se estabelecer mudança um pouco de cultura. Dessa coisa da necessidade de fazer a manutenção preventiva. Porque até como você falou um pouco antes, se quebra isso, puxa, o custo é muito maior, né? Muito maior. É você fazer uma prevenção ali, as pessoas falam, para gastar para quê? O carro tá funcionando bem, mas não. A prevenção, ela evita que às vezes você tenha um prejuízo gigante, né? Que não é só prejuízo, às vezes, financeiro, às vezes é um prejuízo físico, de integridade física também, que possa vir com um acidente. Que nem você está falando de prevenção. Eu falo para os clientes, se puder trocar, eu não mexo com o câmbio, porque assim, a gente tá falando de parcerias, né, Sara? Hoje, um carro, você tem que entender tudo, de verdade. Mas você falar que o mecânico faz tudo, ele não é, na minha opinião, tá? Estou falando, desculpa até falar assim, que algum mecânico veio o podcast aí e ficar meio chateado. Na concessionária mesmo, você chega na concessionária, cada um faz a sua função. Não é todo mundo que faz tudo lá. Então já sobe a OS, já sobe direcionado. Na minha oficina eu faço muita coisa, né? Eu tiro motor de arranque para fazer reparo, tiro alternador para fazer reparo, ar-condicionado quando precisa ter um menino já que eu já mando os carros, parte de alinhamento e balanceamento também eu tenho quem faça para mim. Eu não posso fazer tudo, mas num contexto do carro eu faço 80% do carro, né? E aí a gente tem que ter parcerias nessa questão. Aí a gente falando de prevenção de câmbio, né? Porque eu ia falar disso. Câmbio automático hoje, eu sempre falo assim, se puder trocar o carro cada 50 mil, porque eu já troquei óleo de câmbio com 40 mil que o óleo sai preto, da cor do microfone, sai preto. E o carro rodou só 40 mil, então o óleo já teve um desgaste. Então aí você previu, vamos falar, você fez uma preventiva aí, gastou R$1.500, R$1.200, uma troca de óleo de câmbio, que é um pouco caro por causa do litro do óleo, e alguns carros vão 8 litros, 10 litros, depende, né? Que aí eu tenho a máquina que ela faz a troca, puxando o óleo velho para fora, com o óleo novo empurrando e já arrancando tudo. Então é completo, troca do óleo até do conversor. Então assim, você economizou aí num câmbio aí R$8.000, dependendo do carro até muito mais. 15 mil, 20 mil, depende. Né? Então assim, você já fez uma preventiva, tirando todo aquele resíduo que tem de sujeira, de tudo. Tem alguns carros que não dá para trocar filtros, muitos dão, aí você troca o filtro de óleo de câmbio também que tem no câmbio, você abre ali o cartezinho, tem os filtros para serem trocados. Então assim, você evitou um grande. Correia dentada, ela é imersa no óleo, que nem eu falei para você. Vamos esperar dar 200 mil para trocar? Não. Se você puder trocar a correia dentada, é um trabalho grande hoje, uma manutenção cara. Não sei por que fizeram isso, Sara. Antigamente os motores, a maioria estava vindo tudo corrente de comando. Você vai fazer uma revisão quando você mexe num cabeçote. Ou carro com 300 mil, né? Porque ninguém vai fazer revisão numa concessionária acima de 100 mil, né? É muito difícil. É o que você falou. O brasileiro não vai conseguir manter, porque é caro as revisões, né? Mantém ali a média de 50, 60, 70 mil, né? Um exemplo. Tem alguns, lógico, que faz revisão vitalícia na concessionária, né? Não larga nunca. Mas assim, correia dentada, se você puder trocar antes do KM, tanto aquelas que são imersas no óleo ou fora, né? Que tem muitos ainda que são fora, né? Não é... Agora que está mudando essa tecnologia, se fizer essa preventiva, você economiza dependendo do carro. Vamos falar assim, vamos começar com 4 e parar em 8 mil, dependendo então assim, você estourou dependendo do carro, quebrou um cabeçote, você tem um prejuízo imenso. Então... porque você até colocou sobre isso. Tem determinados problemas que não dá sinal, né? Não dá sinal. Tem, aí às cuidado vezes a pessoa, nosso, né? A pessoa fica esperando ter um sinal, sentir um sinal, uma falha, e não dá esse sinal. Não dá. É desgaste natural da peça e vai chegar uma época que, assim, eu até brinco também, todo carro você dá 100 mil para frente, ele vai gritar. Mesmo que seja um Toyota, um Honda, alguma coisa vai fazer. Né? Tem carros que são, que nem você brincou aí, você pegar Toyota, Honda, Kia, Hyundai, Nissan, eu tenho um carro alemão, né? Eu tenho uma BMW, só que assim, a BMW quebra, até fora do tempo, né? Mas eu não desisto porque eu gosto do carro, né? Eu gosto da marca. Então assim, são carros caros, né? E a gente brinca também, aí você pega às vezes uma BMW usada, 2017, 18, 16, você vai pegar que um dia um carro desse ainda custa 300 mil.
Se for pegar uma 320 hoje zero, é 300 e pouquinho. Então você tem ainda o valor de um carro de 300 mil, que hoje custa 100 mil, com valor de peça de 300 mil. Então não adianta você achar que você vai comprar, você vai ter que estar preparado. Porque quando as encosta... peças são caríssimas, São né? caras. Quando você encosta na revisão, é caro. E não adianta. Você pode garimpar, fazer o que você quiser. Você vai morrer com um dinheirinho bom. Porque assim, é o cuidado, né? Às vezes, uma troca de vela, você evita muita coisa. Né? Porque você tem uma troca que nem você falou, a vela, dependendo do... É que hoje já não dá mais para manter esse nível de quilometragem. Porque você pega uma vela que teve um desgaste precoce por causa do combustível. Um exemplo. Aí você tem um aquecimento no pistão. Ou hoje, que nem muita gente faz, remap. Né? Aí acaba estourando o motor por causa disso. Então tem que saber o que está fazendo também, né? Tem muita gente que faz isso, né? E qual a projeção assim de futuro? O que você imagina assim dentro lá do Centro Automotivo Fórmula? Então, a gente, graças a Deus, né? Eu agradeço a Deus todos os dias, porque eu tenho orado muito e aonde eu tô hoje foi em base de oração, Amém. tá? Eu sou evangélico, não estou vendendo nada aqui, tá? Mas eu acredito que Deus fala na palavra que aquilo que você profetizar sobre a sua vida vai acontecer. É isso mesmo. E acontece. E é real. E na minha aconteceu e eu sou prova que hoje eu tô lá onde eu tô. Porque eu fiquei quase 2 anos orando para ter esse salto, né? Ainda tô engatinhando, vamos falar assim. Graças a Deus eu tenho hoje, tá tendo uma condição melhor, mas eu tenho uma projeção de poder mexer com a linha premium mais forte, né? Eu queria mexer, que nem eu até brinco, muita gente sabe, eu queria mexer muito só com BMW. Né? É um nicho difícil de entrar, né? Já fiz alguns cursos, estudo bastante, tento ler, buscar bastante, já mexo com isso. Tenho equipamento para mexer, né? Tem que ter um ferramental também. E ferramenta é aquela coisa. Nenhum mecânico vai comprar tudo. Mas quando o carro aparece, muitas coisas eu vou e compro. Né? Para poder dar um amparo para a gente na oficina. Eu tenho o scanner lá, tenho 5 scanners, né? Vamos brincar assim, mas é 5 que às vezes não tem nada. Porque é muito caro para você ter um aparelho. Você paga mensalmente, você tem o custo, tem muita coisa que envolve, né? Mas, assim, tô tendo retorno do que a gente está plantando, que é de mais de 10 anos atrás. E é isso aí. Tá dando tudo certo. E vamos... Eu tenho a projeção de mais um tempo aí, já se puder, eu quero tentar manter o espaço onde eu tô, mas só que com captação um pouco diferente, né? Que tá dando certo. Né? Buscar mais essas especialidades, esses carros que são, né, tudo bem, tem um trabalho diferenciado que tem que ser feito e que você conhece bem, até porque você também tem, né? Tem. Então você consegue eu gosto especializando nisso. Eu gosto. Dá trabalho, mas vale a pena. No final vale a pena. Mas é muito legal, porque assim, eu vejo dentro da tua história, né? Toda a tua história profissional é envolvida com veículo, né? Então, por mais que você fale, dentro de uma oficina a gente pode atender tipo 80%, mas tem que ter parceria. Por quê? Eu entendo o que você está falando. No seguinte sentido, mesmo você pegando um automóvel, você vai ter especialidades. Sim. Tem, às vezes, um mecânico lá, você pode ter tantos mecânicos na sua oficina, mas um vai saber mais sobre uma coisa, outro vai saber mais sobre outra. Uhum. Então, tem essas especialidades. Mas, assim, o que eu consigo enxergar de você é que você é um cara que, desde sempre, está nessa área e acabou... Por mais que, por exemplo, você fale, eu sou especialista nisso ou naquilo, uhum. Você consegue fazer essa leitura e até de identificação do problema, porque você transitou em todas essas áreas, né? Eu mexi, que nem eu te falei, comecei com carburação e injeção, aí vim para parte elétrica, depois para mecânica, né? E hoje, até então, eu tô. Mas eu sempre buscando, que eu acho que a gente tem que entender hoje, Sara, a gente tem que entender tudo do carro, tudo. Se falar, que nem até brinquei, o mecânico falar que faz tudo dentro da oficina dele, não. Ele pode ter a oficina dele lá com, vamos falar assim, com uns 15 profissionais. Hoje eu tenho 3 colaboradores, né? Mas você pode ter lá os 15, mas os 15 vai ser um diferente do outro. Falar, o outro ali mexe mais com injeção, o outro mais com suspensão, o outro faz montagem de motor, né? E eu conheço algumas oficinas de alguns amigos meus que realmente é assim, né? Então a gente fazer tudo você não vai fazer, você não vai conseguir. Porque sem entender, você precisa entender. Porque é o que você falou. Eu conhecer o seu... Até para você conseguir administrar o seu negócio, né? Uhum. Entender o problema e dar resultado para o seu cliente. Sim, porque senão você vai acabar falando coisas aleatórias, né?
Hoje, infelizmente, de tantas coisas que tá acontecendo aí que a gente vê, né, que tá bem bagunçado aí, principalmente mecânico é uma raça que... Eu sou mecânico, mas eu falo, tem que tomar cuidado porque, que nem, até brinco assim, ó, quando eu gosto de levar para fazer o alinhamento, tem até na minha oficina do lado, tem um rapaz lá que faz para mim, né, aí eu gosto de levar porque eles me conhecem, sabe que se falar coisas aleatórias ou coisas a mais, para mim, sabe que não vai descer, né, e a gente fez o reparo. Eu peguei uma cliente minha mês passado, fizeram a cambagem traseira do Fox. Não existe cambagem traseira do Fox. Então, quer dizer, arrancaram o dinheiro dela, cobrou R$ 300 dela e não fizeram nada. Então, ela deu R$ 300 pro dono da oficina. Entendeu? Então, assim, infelizmente, o pessoal age muito na má fé, né? Então, a gente tem que ter parceiros que saibam o que estão fazendo, porém, você tem que saber também, porque a partir do momento, por exemplo, eu tenho a parceria, que não te falei, caixa de direção, câmbio, motor de arranque, alternador, eu tenho parceria, eu tiro tudo isso fora, manda arrumar e monto de novo. Só que a partir do momento que eu fiz isso, a garantia é minha. Você concorda? Exatamente. Então, você que assim, tá dando a garantia. e eu tenho que saber o que você falou. Você tem que saber de tudo para poder diagnosticar, saber, ó, esse câmbio tá ruim ou é a embreagem que tá ruim? Quando aperta o pedal da embreagem, para o barulho ou continua? Aí tem que saber, diagnosticar. É lá dentro do câmbio ou é fora, entendeu? Então, a gente precisa ter esse conhecimento, sim. Buscar cada vez mais que a eletrônica tá pesada. E é isso, tentar se amparar com equipamentos, né? Para não também tomar muita surpresa, né? Então hoje a gente está, graças a Deus, está conseguindo ter resultado através disso, né? Então cada dia mais tá indo. Vamos, é que nem foguete, vamos voar, né? Vamos subir. Se Deus quiser, vai que vai. Amém. Alvise, muito bom sua presença aqui. Nossa, dá para perceber, assim, conversando com você, que você conhece muito mesmo. E acho que se seu centro automotivo só tem a crescer. Eu sou evangélica também, acredito muito nisso, no propósito, que a gente vai ter que seguir, o que está escrito vai, né? Vai acontecer. Vamos que vamos, persistir mesmo. E você traz isso, você traz essa boa energia, essa coisa de quem conhece, de quem a vida toda tá ali naquele meio. Já e isso é o segredo do sucesso. Não consegui, sabe? Não dá. Não dá. Tá, meu sangue não sangue, tem nem sangue, é mais óleo, viu? Virou óleo já. Não, barato, não. Obrigada mesmo, viu, pela Valeu. tua participação Muito aqui. Muito obrigado pela oportunidade. É isso aí, gente. Vamos terminando por aqui o Resenha Corporativa de hoje. Se inscreva aí no nosso canal, lá pelo Lex Studio, também Lex Studio SP, também aí pelo portal R011, portal R016, R19, logo aí o guia R011 aí também no ar. E siga lá também Centro Automotivo Fórmula Underline. Por favor, agradeço. Vamos seguir lá, vamos precisando de qualquer reparo, de fazer uma manutenção preventiva, já sabe quem nos procurar. procurem. Tá bom? Tchau, tchau. Muito obrigado.